Olá, irmãs e irmãos, como vocês estão? Gente, seguinte, hoje a gente vai gravar um vídeo respondendo dúvidas gerais de vocês. Então, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, se você não me segue, @franlima.me, e vou deixar aqui gravado as respostas, porque lá ele some em 24 horas. Então eu perguntei se vocês queriam um vídeo longo respondendo todas as dúvidas sobre a gente, o nosso trabalho, a nossa vida e etc. E conselhos também, a gente pode fazer, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que a gente faz tipo um quadro. Conselhos de finanças, conselhos amorosos, conselhos de Conselhos da Fran venda, do Ícaro. conselhos da Fran Ícaro, o que vocês quiserem. Coloca aí nos comentários que a gente vai pensando no que fazer. Então a gente vai começar respondendo as perguntas e aí, conforme vocês forem interagindo mais, a gente vai decidir nos próximos. Tudo bem, senhor Ícaro? Tamo junto. Ele parece chato, mas ele não é, eu juro. Vamos lá. Primeira. Põe o nome da pessoa e manda um beijo. Miriam Martins, _MKT. Miriam? Tudo sobre sua dentadura. É zoeira. Eu só vou no dentista a cada 6 meses, faço uma limpeza, fiz branqueamento, nem clareamento e só. E cuido bem, escovo e tal. Então, escovar já não sei, né, gente? Tenta, né? Zoando. Vamos lá. Quero a opinião de vocês. Qual a renda mínima total do casal para ter um filho? A gente não tem filho. Um beijo, manda um beijo pra ela. Bruna Garolibon Bonato. Bom, não acho que existe renda mínima, porque senão ninguém tinha filho, né? Verdade. Mas eu acho que eu, por exemplo, assim, se eu ganhasse 1.500, eu não teria filho, entendeu? Eu Não teria filho. eu não teria filho ganhando muito pouco, porque você tem que considerar que você vai ter gasto com fralda, com leite, com não sei o quê. Você vai querer dar as coisas também pra criança, então você tem que ter um planejamento financeiro pra ter filho, você não acha? Eu acho. Acho que, mas assim, se eu for chutar uma renda mínima, gente, É que tudo porque depende. filho é bênção, Depende né? também do estado que tá a tua vida, do lugar que você quer morar, da casa que você quer morar. Filho é bênção sempre. Só tem um pouquinho de prudência na hora de você fazer, né? De preferência, faça com quem você casar, tá? Ou então faça depois que você casar. Seu filho, não vá fazer um filho na rua, assim, né? Vamos dizer assim, sabe? Porque eu, por exemplo, eu não fui feito na rua, não. Mas meus pais são separados, né? E meus pais não se casaram, então eu acho que uma base familiar ajuda muito uma criança, assim, na vida da criança em si, tá? E às vezes a pessoa não tem dinheiro pra nada, mas a educação que ela dá, igual meu pai e minha mãe, eu não trocaria eles por ter dinheiro nenhum, entendeu? Então, às vezes não é questão do dinheiro, é questão de como você vai, né? Mas respondendo, eu acho que, cara... Eu não acho que tem eu renda acho que não tem mínima renda pra mínima, isso. não. Lança um boneco no mundo aí com quem você se casar e tá tudo certo. Próximo. Ana Durante, _. Um beijo, Ana. No digital, por onde começar? Depende. Nova renda digital. A gente vai deixar o link aqui, tá? Chama a gente lá no WhatsApp que a gente vai te explicar como funciona. A gente tem um curso bem legal que é uma escola de marketing digital. A gente tem mais de 1.600 alunos. Então, a galera boa também tendo resultado. Tem bastante coisa lá. Você vai aprender muita coisa que a gente fala sobre o digital. E lá tem aulas Uma sobre visão tudo. geral sobre o digital. Sobre tudo. É uma escola, não tá 100% completa, mas é uma escola muito boa, tá? E é uma escola que ela é anual, tá? É uma assinatura que você paga anual. E vai tendo atualizações o tempo todo, vai tendo acesso a mim, Curso novo. vai tendo acesso a especialistas nossos, amigos nossos, experts. Aula ao vivo. Aula ao vivo, tudo. Então, chama nesse link aqui do WhatsApp que a gente vai te direcionar por lá, tá? 19 anos, _Amanda.meira. Um beijo, Amanda. 19 anos casada, quero melhorar minha condição financeira. Por onde começar? Empreendendo os dois juntos. Eu acho que o melhor jeito de prosperar financeiramente é casando. Já falei isso várias vezes. Porque são duas pessoas rumo ao mesmo objetivo. Então, eu acho que o primeiro passo é conversar com seu marido e ver o que ele tem de objetivo também. Pra onde vocês querem ir juntos? Na Qual verdade, é ela é casada, a meta? né? Então, ela é casada, mas ela tem que conversar com o marido dela, porque a maioria dos casais não conversa sobre isso. O que vocês querem fazer junto? Quanto vocês querem ter de renda? Qual é o objetivo principal de cada um? Quais são os sonhos que vocês querem? Vocês querem ter casa própria ou não? Vocês querem ter carro? O que vocês querem comprar? O que vocês querem fazer? Eu acho que esse é o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, que é organizar as coisas, é que você consegue traçar um plano de ação.
Na minha opinião, primeiro você aceitar Jesus Cristo, caso você não seja crente ainda, tá? Mas com 19 anos, se ela casou, provavelmente ela é. Né? Mas se não for, aceite a Cristo. Depois, você começa a colocar isso em oração e aí você começa também a empreender ou intraempreender. Intraempreender, você trabalhar num lugar onde você vai ter um plano de carreira, onde você vai ter uma perspectiva de crescimento, onde por mais que você comece ganhando X, de acordo com os resultados que você gerar para a empresa da outra pessoa, você vai prosperar muito, você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai ter um aumento, você vai ter participação em lucros, enfim, essas coisas. Isso aqui a gente está começando a implementar aqui nos nossos negócios, tá? Então, intraempreender também no local correto, no local top, é uma opção. Ou então empreender. Aí empreender tem várias formas. Nova Renda também está aqui o link, a gente ensina a empreender dentro do digital, certo? Mas não só isso, É você pode conseguir fazer isso de várias formas. E estar nos lugares certos também. Perfeito. Então, é isso, Amanda. Jaqueline Carvalho, 3987. Beijo, Jaqueline. Sou bancária. O que você faria para ter uma segunda renda? Eu acho que se ela é bancária, ela deve ter conhecimento sobre o mercado financeiro de forma geral. Então, eu começaria a atuar de forma autônoma com consultoria financeira, que é uma profissão que está vindo muito forte agora. Até eu arriscaria dizer que acima do assessor de investimentos e mais lucrativo, tem mais aceitação do mercado e tem muitos planejadores financeiros, consultores financeiros autônomos, eu conheço vários e que ganham muito dinheiro com isso. Então eu seguiria por essa linha de raciocínio. Tá show. Francélia Souza. Um beijo, Fran. Quando casar, quem vai mudar de cidade? Ai, gente, né? Isso é um assunto tão delicado. Gente, na verdade, não é que ela vai mudar de cidade, tá? É que a gente vai morar em Goiânia, mas a gente pode morar em diversos lugares do Brasil, isso vai caminhar muito de acordo com os nossos negócios, de acordo com os negócios que a gente tem junto, de acordo com depois também que a gente casar, então às vezes agora a gente quer morar aqui, depois a gente vai morar em São Paulo, aí tem uma oportunidade fora, depende muito. É que na verdade o sonho da gente, tipo assim, o nosso objetivo é ter um escritório presencial, que todo mundo que trabalha com a gente hoje home office fosse presencialmente, que também a gente pudesse receber outros criadores de conteúdo para ajudar eles, assessorar esses criadores que criassem conteúdo na nossa estrutura. Então, tem que ser um lugar bem estratégico, que, enfim. Mas ontem, você acredita que ontem eu tive uma epifania, igual você fala? Ontem eu cheguei em Campinas e eu fiquei assim, gente, eu acho que eu vou morar aqui um dia. Aí eu comecei assim, nossa, nada a ver e tal, não sei o quê. Mas entre morar em São Paulo e Campinas, eu preferia Campinas, porque é mais de boa, né? Mais seguro também. Porque eu vi, tipo, tinha umas casinhas, assim, igual uma cidade normal, o que você não vê em São Paulo tanto. E aí eu tive uma coisa assim, eu fiquei, nossa. E eu senti um cheiro de casa. Tipo, sabe quando você se sente em casa? Não sei explicar. Mas assistam aí os próximos vlogs, vocês vão descobrir Exato. isso. Mas inicialmente vai ser aqui em Goiânia. E se você está assistindo o vídeo, comente daqui de onde que você é, pra gente poder saber de onde que vocês estão assistindo a gente. Se você é de Goiânia também, manda um salve aqui. Já respondendo sobre a gente, a Micaele Souza perguntou, vocês são da onde? Esse aqui deixa eu responder. Manda um beijo pra ela. Essa é difícil. Beijo, Micaele. Micaele, eu sou de Salvador, a Fran é de Poços de Caldas. Minas Gerais. Salvador, Bahia, Poços de Caldas, Minas Gerais. A gente se conheceu em São Paulo e a gente vai morar em Goiânia. Mas eu sou de Salvador e ela é de Poços de Caldas. E ele mora em Goiânia, ele não mora em Salvador. Eu moro em Goiânia. Como se conheceram? O que o Ícaro trabalha? Karen L. Menezes. Beijo, Karen. Como se conheceram e com quem o Ícaro trabalha? A gente se conheceu do jeito que eu dou conselho pra vocês de amizade, de relacionamento, de tudo, que é esteja no lugar certo e na hora certa. Foi num evento de marketing. Eu trabalho com marketing, daqui a pouco o Ícaro vai explicar com o que ele trabalha também relacionado a isso. E a gente estava em São Paulo, nesse evento, um amigo em comum apresentou a gente e a gente ficou super amigo no dia, super se identificou. A gente é muito parecido. Vocês falam que a gente é parecido fisicamente. Outro dia alguém comentou meu story assim, ele é teu irmão? Um monte de gente fala que a gente parece, eu não acho tanto, mas o povo fala. E a gente não só parece fisicamente, a gente parece em muitas coisas, tipo, a gente só usa roupa preta. Essas coisas. Tem muita coisa, essa é a principal. Essa é a principal. Só usa roupa preta. Não, características que a gente é parecido. A gente tem um... Então a gente se conectou muito.
A gente tem raciocínios bem parecidos, a gente tem metas, objetivos bem parecidos, a gente... Personalidade também. Por isso que a Não, gente brigava mais personalidade não. muito. Personalidade não é parecida não. Como não, Ícaro? Você Não é é não, chato gente. igualzinho eu. Não, não é não, gente, não é não. Não é questão de ser chata, ela é um pouco mais... Ela é um Exigente. pouquinho mais faladora, eu sou um pouco mais calado, entendeu? Eu Entre até a brinco com ela, gente, tá? mas Eu com brinco as com outras ela. pessoas eu sou mais quieta. É, Depois que eu tenho mas intimidade, eu sou mais, eu falo mais. a gente é parecido em bastante coisa, mas também tem muita coisa que a gente também é divergente, Mas a tá? gente é direto e reto e igual, prático igual. Exato. Por isso que a gente briga, tem hora. E com o que eu trabalho? Gente, então, eu já trabalho no mercado digital, já tenho uma empresa no mercado digital já tem mais de 4 anos, se eu não me engano, tá? Eu comecei como gestor de tráfego, foi minha primeira profissão, aí depois eu vim para Goiânia pôr um negócio, Ops. e aí nesse negócio acabou que não bateu muito, foi um negócio que prosperou bastante, tá? Por incrível que pareça. Aprendi muita coisa com o pessoal, só que aí na hora que deu certo eu acabei meio que saindo, tá? E aí depois eu abri minha agência de tráfego pago. E nessa agência eu tive mais de 40, 50 clientes ativos simultaneamente. A gente cresceu bastante, tipo, fez bastante coisa. Depois aí eu tive meio que um burnout, decidi parar com tudo, cancelei tudo. E aí nesse meio tempo, e aí eu sempre trabalhei com infoproduto. Nesse outro negócio eu era coprodutor de um carinha bom, top do digital aqui. E aí foi onde eu aprendi tudo sobre o mercado digital. Hoje eu não me considero coprodutor nem estrategista. Hoje eu me considero mais empresário, executivo. A coisa que eu faço aqui nas nossas operações é tomar decisão, é contratar gente boa, é dar perspectiva para a galera, é criar novos produtos. Eu também atuo um pouquinho como estrategista, assim, mas eu atuo mais como Estrategista. estrategista CEO, assim, sabe, gente? Eu não falo que eu sou só estrategista, eu sou muita coisa, porque eu entendo um pouquinho de muita coisa pela minha vivência no digital, tá? Mas ele trabalha com negócio digital, assim como Eu sou um empreendedor digital, pronto. E a Galiza Malu. Malu. Beijo, Galiza. É Malu, eu acho. Então, beijo, Malu. Essa pergunta foi para mim. Como foi o processo dele como coprodutor digital? Foi mais ou menos isso, tá, Malu? Eu acredito que o processo de coprodutor, ele é um processo onde você realmente entende sobre muita coisa, onde você tem experiência com muita coisa. O que eu aconselho, na verdade, a todo mundo que começa no digital é você escolher uma profissão específica. Você pode sim aprender sobre mercado de afiliados, você pode sim aprender sobre infoprodutos, você pode sim aprender sobre outras Tem uma coisas. visão geral. Você pode sim ter uma visão geral, mas eu acredito que você tem que ter uma função que você se identifique mais. Porque essa função vai te dar muito mais experiência em outras coisas. Como, por exemplo, eu comecei como gestor de tráfego. Se você pedir para eu subir uma campanha, eu subo a campanha em qualquer plataforma, porque botão é tudo a mesma coisa, porém a lógica da coisa é onde você entende sobre o mercado, onde você entende sobre o digital. Então, tráfego, gestão de tráfego é o quê? Você gerenciar anúncios online dentro das plataformas da internet. Facebook, Google, Instagram, diversas plataformas. Só que você só apertar botão é fácil, porque se você subir umas 5 campanhas, umas 10 campanhas, você já aprendeu o passo a passo. Só que o difícil é você pensar como que você vai atingir melhor essa pessoa que vai clicar no seu criativo, no seu anúncio, e depois disso você vai, enfim, gerar todo o processo ali, tá? Lá dentro do NRD eu falo um pouquinho mais profundamente sobre isso, tá? Sobre coprodutor, sobre coprodução também, a gente sempre mantém atualizado. Mas o meu processo foi assim, eu fui aprendendo muitas coisas até eu ficar expert basicamente em tudo, em muita coisa, e eu entender como funciona tudo, entendeu? E aí eu virei coprodutor, mas foi assim. Mas respondendo de forma também direta, eu fui jogado na vala. Fui jogado no mar e quem me jogou nos tubarões ali sabe como que eu fiz para conversar com eles, entendeu? Então não sei te explicar profundamente como foi esse processo, mas coisa que eu aconselho é se joga no mar. Você vai conversar com os tubarões. Dá o passo que Deus dá ao chão. Exato. Jesse Underline Coutinho. Beijo, Jesse. Como lidam com a distância? Se encontrando, gastando. A gente se vê uma vez por mês, praticamente. Não, acho que não é uma vez por mês não, mas... Não, teve meses que a gente ficou 2 meses, mas esse ano a gente se viu uma vez por mês. Janeiro eu fui pra Salvador, fevereiro eu vim pra Goiânia. Basicamente só eu me dou pelo relacionamento, pelo jeito, né? Pelo que eu tô vendo. Tava em posse de casa agora. Em março. Antes disso. Março ele foi, Março agora abril eu tô foi. aqui. Maio Junho eu vou pra eu não onde? vou e junho ele vai. Maio Mas é porque é meu eu- aniversário. Não é só seu aniversário, a gente vai fazer um ano e é Dia dos Dia namorados. dos Namorados. E tem um ponto importante para eu combater ela aqui, tá? Ela vem pra cá, ela passa 10, 12, 15 dias no máximo, lá eu passo 25 a 30. Então,
E também a gente lida desse jeito, a gente Mas acaba eu passando tempo. Vixe, eu vou colocar gravo. meu celular. Eita. A gente passa um pouquinho de tempo a mais, tipo assim, a gente não passa o final de semana junto, a gente É, passa a gente fica 2, sempre 3 mais de 10 semanas, dias. entendeu? Então a gente passa esse processo aqui assim. Mas assim, E já no dia a tá. dia a gente se liga de vídeo. É, a gente se liga bastante, a gente fala muito, muito mesmo. E é Mas isso. e sempre marcar a próxima vez que você vai se ver é bom, porque aí senão você fica meio que ansioso, assim. Perfeito. Carolina Cardoso Neils. Um beijo, Carolina. Investir na Nu ou PicPay vale a pena? Vale. Qualquer um dos dois, eu tenho investimento nos dois. Mas PicPay é bom. Perfeito. É, como tudo começou, a gente já respondeu, Já né? respondemos. Teve um também como se conheceram, Gilcia, Beijo, Gilson. G Vieira, G. Vieira. Agora aqui, a Tamires.queira, essa aqui eu vou responder. Beijo. O que é... Fala um beijo pra Tamires. Beijo, Tamires. Tamires.queira. O que é primordial aprender sobre tráfego pago? Cara, eu acho que Tamires, primeiro você aprende sobre os botões, né? Tipo, ferramenta, isso é bem fácil. Isso é muito mais rodagem. Depois você aprende sobre estratégia de tráfego. Aí você aprende um pouco mais sobre criativos. Basicamente, gestão de tráfego é isso aqui, gente, ó. É você levar a pessoa, tirar a pessoa de um ponto A e levar para um ponto B. O gestor de tráfego, ele tem que ser especialista no ponto A. Como que eu faço para poder tirar o máximo de pessoas do ponto A, do Facebook, né, do Instagram, para poder levar para o ponto B? Então você tem que ser especialista nisso, em criativos, um pouquinho em copy, em marketing também, estratégias. Acredito que você tem que ser especialista nisso aqui, ponto A, tá? Como que eu faço para poder tirar o máximo de pessoas das redes sociais e levar para o meu ponto B, para onde eu quero ir. Beleza? Beijo. Ó, Daiane underline Manu perguntou: quanto tempo você está com o Ícaro? Pouco tempo que comecei a te seguir, não sei muito de você. Um beijo, Daiane. A gente vai fazer deixa eu ler as próximas. Tá. A gente vai fazer 1 ano em junho. Um Mas a ano. gente se conheceu em maio. E a gente tá em Abril. abril, né? 11 meses. 11 meses a gente já tem? Vai. Não, 10. 10 meses? Vixe, Maria, é tempo demais, galera. Que tempo demais, tá louco? Nossa, tá doido. O Ícaro tem uma noção de tempo diferente. 10 meses. A Keuri Cristine, beijo. Pensam em se casar? A gente vai se casar. Vixe. E aí a última que eu queria responder era porque eu me identifiquei com essa pergunta. A Raíza Pontes com 2 S no final. Beijo, Raíza. Quanto tempo você ficou solteira até conhecer o Ícaro? Eu vou falar quanto tempo eu fiquei e o Ícaro fala quanto tempo ele ficou pra finalizar. Eu fiquei até conhecer o Ícaro 5 anos oficialmente solteira. O que eu quero dizer com oficialmente? Sem assumir ninguém. Tipo, sem postar foto no Do Instagram mundo. com ninguém. Hã? Do mundo. Como assim? Do mundo. Lógico que não, moço. Ué, porque pra eu assumir alguém, eu sou uma pessoa pública. Eu sou famosa. Mas assim, você não é. Nem agora. Agora, você é. Mas eu não queria, tipo, passar essa vergonha, entendeu? Tipo assim, cada 2 meses aparecer com uma pessoa nova. Eu não queria, eu só ia falar depois que fosse certo. E ninguém também me assumiu, tipo, oficialmente até então. E ninguém que eu também assumiria surgiu. Então eu preferi ficar solteira até encontrar a pessoa que eu realmente achava que valia a pena. Então eu fiquei 5 anos solteira. E eu falei que eu me identifico com essa pergunta porque quando eu tava solteira eu ficava muito angustiada com isso. Eu ficava assim, nossa, parece que não vai acontecer nunca. Nossa, parece que, sabe, todo mundo que eu conheço não tem nada a ver. Parece que não vai acontecer e tal. E aí uma hora, gente, acontece mesmo. É só seguir. E você, ficou quanto? Cara, eu não lembro quanto tempo que eu fiquei. E eu que era do mundo ainda. Mas eu fiquei. Não, isso é pouco tempo. Eu fiquei, se eu não me engano, é porque. É porque antes homem do não meu- fica solteiro se quiser. Não, é porque antes do meu término. É porque quando meu antigo relacionamento, gente, ele terminou no meu processo de conversão. Eu aceitei a Jesus Cristo, larguei toda a minha vida antes, né? E eu tive um processo doloroso, mas muito bom, certo? Onde eu aprendi muita coisa, onde eu acredito até que eu virei homem de verdade, certo? Porque tem história sobre isso, mas eu acho que eu fiquei
que uns 2 anos, eu acho. Uns 2 anos, 1 ano e meio, se eu não me engano. Até eu te conhecer. Mas você Eu ficou com alguém? terminei. Fiquei. Não, mas eu fiquei, na verdade, mas só com muito pouca pessoa. Eu fiquei. Porque assim, depois do meu processo de conversão, só pra vocês entenderem, tá, gente? Eu era assim, um homem comum, como vocês estão acostumados aí, de que, ai, Fica mulheres, não com sei o todo quê. mundo? Mas só que isso já faz muito tempo, tá? Só que eu, depois que eu comecei a empreender de verdade, comecei a fazer as coisas, eu sempre fui de namorar. Então eu namorei com minha ex-namorada um tempo. É, na verdade tinha uma outra ex, né, que eu namorei um tempo, depois a gente terminou, e depois eu conheci a minha ex e depois eu conheci a Fran. Só que nesse curto espaço de tempo, eu fiquei com muito pouca gente, só que eu namorei por muito tempo, certo? Mas antes de conhecer a Fran, acho que foi uns 2 anos, que aí foi um processo de conversão que eu tive, que aí eu fui aprendendo muita coisa. Eu fiquei, se eu não me engano, eu só voltei a conversar com uma mulher mesmo de verdade, sendo bem sincero com vocês aqui, depois de quase 8 meses que eu tinha terminado meu relacionamento. Eu Uma fiquei, mulher de verdade, o resto era só não, de plástico. não, pior que eu não conversava, eu só trabalhava, de verdade, gente. Assim, foi um processo que Jesus realmente transformou minha vida, transformou minha cabeça, meu coração, tudo. E eu não me sentia pronto para isso. E também me sentia muito tempo eu me senti muito culpado da pessoa que eu fui, né? Só que Jesus Cristo já morreu na cruz, já pagou por mim, tá tudo certo. Beleza? É isso, E gente. Acho que só e teve mais algumas finalizar. aqui. É pra não ficar muito longo o vídeo. O Ícaro, a Lilia, O underline, Ícaro é pai solteiro, vi fotos não, com uma menininha. não, é minha sobrinha, Laura, minha sobrinha, eu sou tio babão hoje. Depois eu tô prestes também a virar pai babão. Mas não solteiro. É, não futuro. O que acha da mulher que batalha e ganha mais que o homem, noivos? A Bru Andrade, essa aqui é boa, pode responder essa. Então vai, vamos responder Só mais. mais essa, só mais essa. O Bru Andrade, um beijo. O que eu acho de mulher que batalha e ganha mais que os homens? Eu sempre fui a mulher que ganhou mais que os homens. Hoje não é não. Hoje não, mas antes eu sempre fui essa pessoa. Tipo, e eu lidava com isso bem. Eu coloquei na minha cabeça que assim, se o homem estiver fazendo a parte dele, no sentido assim, ele não pode ser um encostado, ele vê que você ganha bem e ficar nas tuas custas. Eu já sou contra. Então, tipo, pra mim não rolaria. Mas se eu vejo que a pessoa se esforça, que a pessoa tá fazendo o possível, que a pessoa tem cabeça boa, tipo, que ele tá temporariamente sem dinheiro, mas talvez daqui 2 anos, 3 anos, está comprando na planta, entendeu? Ele tem potencial, tem maturidade, tem cabeça, tem planos, projetos pra estar melhor. Aí tudo bem. Se não, infelizmente, eu não bancaria o homem, tipo, que ele faz o dele, ele faz o mínimo da obrigação, ele não quer crescer, ele não tem os mesmos planos que eu de subir, e então eu não ia ficar carregando a pessoa nas costas. Agora, gente, assim, finanças dentro de um relacionamento, ele é um ponto. Não é o principal ponto, tá? Porque isso é extremamente relativo. Porque, por exemplo, a Fran, pode ser que a Fran vire uma baita de uma influenciadora gigantesca e, obviamente, ela vai trazer muito mais renda, certo? Isso se eu não fosse empreendedor, obviamente, mas ela poderia ser isso daqui, tá? E eu poderia simplesmente ser a pessoa que facilitasse muito a vida dela. E tá tudo certo, tá? Então, finanças, no princípio, se ela não tiver em falta, tá, gente? Óbvio, ganhar dinheiro é muito bom. Mas se ela não tiver em falta dentro do seu relacionamento, se tiver tudo certo, as outras coisas estiverem extremamente muito mais alinhadas, como objetivos, como caráter, como princípios, é muito mais, tem um peso maior na pontuação do que na finança em si, tá? Não estou dizendo que o homem não tem que ganhar dinheiro, tem sim, só que não existe mais de um Ícaro, não existe mais de uma outra pessoa que empreende. Não criem narrativas na cabeça de vocês de que o homem tem que ser... O homem ideal tem que ser assim. Tem que ser assim, assim. Não, cara, o homem ideal tem que ser o homem ideal para você. Qual que é o seu homem ideal? O que você quer de fato de um homem? Isso tem até um negócio legal dela, que acho que vocês não sabem. Mas ela escreveu, uma vez, ela mostrou isso foi bizarro, depois você pode mostrar isso pra ela. Mas ela escreveu e praticamente todas as características. Uma das únicas que eu não tinha é que ela escreveu que o cara tinha que ter um Onix. Não, Onix não. Um Cruze. O cara tinha que ter um Cruze. Eu coloquei que podia ser um Cruze ou semelhante. Mas isso me indicava que a pessoa não é... Ela queria um Uber. Não. Não. Isso me Nada indicaria... contra, tá, galera do Uber? Tamo junto. Inclusive. Mas assim, isso me indicaria que a pessoa não ganha menos que eu.
Era só um indício. Eu queria só um sinal. Não precisava ser o carro especificamente, entendeu? E hoje, pra você ver, ele E, não mas, tinha por nem exemplo, se carro ele tem. tivesse. Ele não tem carro, nem eu. Mas se ele, por Não te exemplo, não tivesse um carro rebaixado, de verdade, a chance de eu querer ficar com ele ia diminuir muitos por cento. Do fundo do coração. Porque isso mostra que você é moleque. Em alguns Não vou casos. julgar, em gente, alguns não vou casos. julgar, tá, Não, gente? é pra mim está o homem ter carro rebaixado e não ter dinheiro pra outras coisas, assim como está para a mulher que gasta com um cílio postiço e não tem outras coisas. Perfeito. Nunca faz um curso, nunca vai numa palestra, nunca faz um nada, mas tem carro rebaixado. Perfeito, concordo. Pô, Mas você assim, me não ajuda. é o principal indício, tá, Sim, galera? tudo Qual que é o homem casos e ideal casos pra pra você? você. Depois você pode até ensinar isso pra elas, assim, de escrever. É. Mas, cara, escreve. Qual que é o homem ideal pra você? Você quer um cara carinhoso, quer um cara assim? Porque quando você tiver isso claro na sua cabeça, quando ele aparecer, você vai, Mas vai ter, obviamente, coisas que você anotou que ele vai ter, como eu, não tinha um cruze, entendeu? Mas eu tinha quase todos os requisitos que ela queria, entendeu? E eu acho que eu não escrevi não qual era a mulher ideal, porque eu não tinha isso na minha cabeça de mulher ideal, né? Eu fui orando, fui pedindo, fui pensando. Na verdade, não. Você falou que você tinha orado. Eu tinha orado, mas só que eu não lembro o que eu orei de fato. Mas só que depois que a frente chegou na minha vida, eu falei, velho, é ela. Não, mas foi uma das certo. primeiras coisas que você falou pra mim, que você tinha certeza Foi. que a gente ia ficar junto porque você tinha orado. Exato. Mas eu tinha falado características, só que eu não lembro, eu não escrevi, tá, galera? Eu só orei e Deus abençoou. Então, o conselho que eu tenho pra você, escreve, ora, vai acontecer. Espera. Então, Tenha e paciência. esquece esse negócio. Não esquece não, mas não é o seu principal pilar. A não ser que você queira que esse seja o seu principal pilar. Se isso for o seu principal pilar, Pra você tá ótimo. É. tudo certo. Entendeu? Tá tudo tranquilo. Não tem esse comentário de gente que fica, que não sei o quê. É, não fica escutando muita gente que caga a tá certo. regra, não, Mas se o tempo for inteiro. isso, beleza. Agora, é óbvio que, querendo ou não, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Porque são pessoas um pouquinho, na maioria das vezes, tem seus perfis, né? Seus perfis, tem tudo. Beleza? É isso, gente. É isso, galera. Obrigada que assistiu até aqui. Você é guerreira, porque foi quase 30 minutos. Exato. E se você assistiu até aqui, quer saber mais sobre nossos cursos de marketing digital, quer saber mais sobre nova renda, clica no botão desse link. Se você já não está lá no WhatsApp conversando, não precisa. Se você já está lá, não precisa clicar, mas se você não conheceu ainda, clica aqui, a gente vai te explicar, vai te conduzir lá e você vai entender tudo por lá também. Beleza? E comenta suas próximas ideias de vídeo pra gente trazer aqui no canal pra vocês. Tamo junto, viu? Beijo, Valeu. tchau.